está gravando mais um conteúdo da Palavra de Deus para edificar a minha e a sua vida. Neste momento eu quero estar agradecendo a você que aceitou o chamado de participar comigo desta campanha, deste compromisso, desse engajamento de bater 1000 inscritos este ano. Eu conto com a sua colaboração. Você que sentiu o chamado de abençoar este canal, encarecidamente, atenda esse chamado e me ajude a bater 1000 inscritos este ano, porque Deus tem colocado alguns projetos no meu coração para estar trazendo para este canal, mas eu dependo de que este canal tenha mais inscritos para que tenha uma maior visibilidade e assim possamos estar trazendo recursos para estar conseguindo ampliar aí o trabalho melhor que estará sendo feito para estar abençoando a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio nisso e desde já eu tomo posse. E você que comigo começou a me ajudar será extremamente abençoado. Eu não posso pagar, mas o meu Deus pode pagar. Se sinta amado e acolhido. Você que ainda não é inscrito neste canal e que de alguma maneira é abençoado por este canal, se inscreva neste canal. Ou não deixe de dar o seu like, me ajuda, dá o seu like. Seu like é importante para que este conteúdo tenha maior divulgação. Seu like é importante. Assistiu? Dê um like. Em nome de Jesus, me ajude aí a crescer neste canal. Em nome de Jesus. Vamos direto à palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículo 10 e 11, diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Queridos, que palavra extraordinária. Nós estamos aqui em um relato histórico com um pano de fundo teológico. Aqui nós temos um texto que nos leva a uma integração teológica, o que nos dá uma estruturação doutrinária confiável. Agora, o que podemos ver aqui no contexto que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou por Filipos, onde ali apanhou, foi preso. Deus operou extraordinariamente na vida do apóstolo Paulo e de Silas, e nós podemos ver que um homem de fibra, de garra, que nunca desistiu do seu chamado, do seu propósito. Ele passou por Tessalônica, agora estava em Bereia, e nós podemos observar aqui, geograficamente, segundo os estudiosos, Bereia é distante de Tessalônica 80 quilômetros. E o texto diz que Paulo e Silas foram enviados de noite por causa das perseguições. Agora, é importante observar aqui que se se quisermos fazer a obra de Deus, temos que estar disposto a passar perseguições por causa do reino de Deus. Paulo, que outrora era um perseguidor do evangelho, dos cristãos, agora estava sendo perseguido por causa do evangelho. Agora é importante observarmos aqui, ele nunca desistiu de cumprir o seu propósito para com os judeus. Esta inclinação do apóstolo Paulo de estar nas sinagogas, onde os judeus estavam ali, tanto os judeus legítimos quanto os prosélitos
estavam reunidos nas sinagogas, Paulo dava prioridade a ir para os judeus, para pregar a palavra de Deus. Os judeus são exclusivos? Não. É que Jesus Cristo veio dos judeus, veio para os judeus rejeitaram, mas Jesus não desistiu dos judeus. Eu quero que você entenda isso. O plano de salvação foi estendido para nós gentios, mas os judeus ainda são convocados para a salvação. E Paulo, de bom grado, sempre estava nas sinagogas para transmitir a palavra para os judeus, para depois sair às ruas para transmitir para os gentios. É importante que você entenda esta dinâmica. Mas vamos observar aqui. O que eu quero chamar a sua atenção é a disposição que os bereanos tiveram, e o doutor Lucas teve a sensibilidade dada pelo Espírito Santo de dizer que os bereanos foram mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica foram nobres, os de Tessalônica foram nobres, recebeu a palavra, mas não recebeu a palavra como os de Bereia. Os de Bereia, o texto diz que estes foram mais nobres, mais excelentes, né? Teve maior sensibilidade, maior amor à palavra de Deus. Por isso, o Espírito Santo destaca aqui por meio do Dr. Lucas que eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Tessalônica foram nobres, mas os de Bereia foram mais nobres porque do que os de Tessalônicas. Porque de bom grado, com avidez, com amor, eles receberam a palavra. E não só receberam a palavra, eles examinando cada dia. Não era examinando só esporadicamente, quando estavam no culto, não. De sábado em sábado, não. Eles examinavam cada dia. Tinha a palavra como o dever de casa. Entenda, queridos e amados irmãos, se nós cremos e queremos e esperamos o avivamento, precisamos retornar para as Escrituras. Precisamos amar as Escrituras. Precisamos desejar as Escrituras. Precisamos anelar as Escrituras. Agora, os cristãos examinavam as Escrituras cada dia. Saíam da sinagoga e em casa continuavam a examinar as Escrituras. Agora, entenda, eles não examinavam as Escrituras que eram pregadas por uma ou outra pessoa qualquer. Eles examinavam as Escrituras sendo pregada pelo apóstolo Paulo, que era um doutor nas Escrituras, que era um mestre nas Escrituras, que era fiel e íntegro em pregar a palavra de Deus. Veja que no versículo 3 diz assim: expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Veja, ele pregava uma palavra cristocêntrica, a mensagem dele tinha base no sofrimento de Cristo, na ressurreição de Cristo e na glorificação de Cristo. Mas mesmo assim, a palavra que Paulo pregava era novidade para os judeus de Bereia. Então eles estavam conferindo na fonte, conferindo na base, conferindo na bússola. Eles estavam indo na fonte da palavra. Estava indo no livro sagrado, conferindo. Agora, entenda, você pode falar assim, não, só os bereanos tiveram esse privilégio. Os bereanos não eram especiais, não. Os bereanos não eram especiais. Os bereanos, eles eram comprometidos. Os bereanos, eles eram disciplinados. E o mesmo poder, a mesma fonte, as mesmas bases que estavam estabelecidos para os bereanos, estão estabelecidos para nós. E aqui eu quero destacar três pontos. Que são três princípios que nos coloca em obrigatoriedade, em examinar, em observar a palavra de Deus. A palavra em examinar aqui
quer dizer anaclino. Anaclino. O que significa o termo anaclino? É uma linguagem grega do koiné, que quer dizer peneirar para cima e peneirar para baixo, examinar grão a grão, examinar em detalhe, dessecar, examinar com profundidade. Eles não admitiam viver no raso, por isso eles peneiravam para cima e peneiravam para baixo. Você tem ideia disso? Eles queriam algo verdadeiro, algo limpo. Eles não se limitavam em pontos de vistas filosóficos, nem que fosse do apóstolo Paulo. E nós estamos numa geração, diga-se de passagem, que está acostumado a ouvir bons pregadores, mas não examina se os bons pregadores falaram concernente à palavra, falaram de acordo com a Bíblia, tem coerência com a palavra. Às vezes tem uma voz bonita, tem uma boa retórica, tem bons conteúdos, canudos teológicos já são suficientes para ter credibilidade. Então escute, não deve ter credibilidade apenas porque tem capacidade. Tem que ter credibilidade se o que aquela pessoa falou com coerência bíblica, com integração teológica e com doutrinas ortodoxas. 3 pontos. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que os bereanos tomaram como iniciativa. Primeiro ponto, o Espírito Santo é dado a cada crente para a sua iluminação. O Espírito Santo foi concedido para nos fazer lembrar, para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo tem compromisso de glorificar a Cristo. E aqui, neste grande avivamento, Jesus Cristo estava sendo exaltado, Jesus Cristo estava sendo glorificado e o Espírito Santo estava usando o apóstolo Paulo e Silas para curar, para pregar, para salvar almas. O Espírito Santo estava usando o apóstolo Paulo e Silas para ser um instrumento de Deus, tanto em Filipos, tanto em Tessalônica, quanto em Bereia. E, entenda, mas o Espírito Santo estava usando Paulo para ser um instrumento de pregação. Agora o Espírito Santo estava usando os bereanos para ser o instrumento de contestação, de testificação, de testemunho. Então o Espírito Santo usa o pregador para pregar a verdade e usa o crente para confirmar a verdade, para dizer o amém na graça de Deus, para dizer que Cristo é o amém, confirmado pelas Escrituras. O Espírito Santo foi dado a cada crente. Isso nós podemos ver aqui em João capítulo 16 de João, do Evangelho de João, capítulo 16. Eu vou ler para você, do versículo 13 ao versículo 15. Que coisa extraordinária. E esse mesmo Espírito Santo foi liberado para cada um de nós. Veja o que diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Eu estou mostrando na fonte. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele guia a verdade. Ele testifica de Cristo. Ele glorifica a Cristo. Mas como eu posso saber isso? Conferindo na palavra de Deus, examinando a palavra de Deus, porque o Espírito Santo foi dado para a luz. Às vezes você ouve um pregador e você crê no pregador, depois você ouve outro pregador que não pregou com coerência com aquele outro pregador e você fica turbado e perturbado. Aí o que é que acontece? Porque você não conferiu na Bíblia. Ou às vezes o pregador disse até uma mentira ou uma meia-verdade, que é a mesma coisa. Aí você chegou lá na frente e falou o que o pregador disse. Mas quando você vai na Bíblia, não é o que a Bíblia está testificando. Segundo ponto, cada crente deve examinar as Escrituras. E o próprio Jesus falou disto. O próprio Jesus falou disto em João capítulo. Eu vou ler também esse texto, porque faço questão, assim como os bereanos, eles tiveram força
tiveram o compromisso de testificar, de examinar as Escrituras, eu também vou ler aqui, não vou só citar não, vou mostrar, João 5, versículo 39, aonde diz, testifica assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, no plural, são elas. Escrituras aqui são a carta, as cartas magnas da fé cristã, a base de estruturação cristã. Examinai as Escrituras, não examinar o que alguém entrou em êxtase, o que alguém falou, o que alguém disse, eu acho, pode ser. Não, 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 não. A Bíblia não tem esse negócio de eu acho, pode ser. Ou é ou não é. É o assim diz o Senhor não erra. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna. O próprio Jesus, quando foi tentado por Satanás para transformar pedras em pães, Jesus disse categoricamente na cara do diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A questão é que nós não queremos nos comprometer com toda a palavra. Às vezes nós pegamos aquilo que nos é conveniente, aquilo que massageia o nosso ego, que afaga o nosso orgulho. Mas Jesus disse, está escrito. Ele citou Deuteronômio 8, versículo 3. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que depender das Escrituras para ser guiado, para ser orientado, para ser protegido. Irmãos, Cristo é o suficiente. Se tem Cristo, já não precisa seguir a mais nada, correr atrás de mais ninguém, porque a palavra de Deus nos alimenta. Quando Jesus tirou o povo de Israel do deserto, ele do Egito, guiou pelo deserto por 40 anos, ele manteve com o maná celestial. Assim como ele manteve Israel no deserto com o maná celestial, ele se compromete neste mundo em nos manter com a palavra de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então entenda, tenha certeza que o pregador, que o seu líder, que o seu mentor, a quem você confia, está pregando o que sai da boca de Deus. Está indo nas Escrituras, está sendo o oráculo de Deus. Com muita humildade, eu sou um grande fã da palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu estudo teologia há muitos anos. Eu gosto de teologia. Há mais de 25 anos que eu faço grandes pesquisas teológicas. Mas eu sou apaixonado pela Bíblia. Já li a Bíblia várias vezes, dezenas de vezes toda. Porém, não me canso de todas as vezes que vou pregar, fazer novas pesquisas, novas abordagens, porque o Espírito Santo tem sempre algo novo a ministrar. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é de uma fonte inesgotável, ela é eterna, ela vem de um Deus imutável. Então sempre Deus tem algo novo para nós. Sinto muito lhe dizer, tem muita gente, muitas ovelhas comendo capim seco, tomando água barrenta e comendo pão bolorado, porque muitos líderes não se debruçam mais nas Escrituras para buscar alimento novo para os seus fiéis. E os fiéis conferir nas Escrituras e dizer, de fato, isto é verdade, é o que Deus tem para nós nesse dia. Que maravilha! Essa palavra merece glória para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Este livro me transformou. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu não vivo sem a palavra. Eu não vivo sem a palavra. A palavra não depende de mim, mas eu dependo da palavra. Examinai
as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Irmãos, muitos cristãos com muita dor, eu falo, correm o risco de perder a salvação, porque não vive pela palavra. Jesus disse, examinai as Escrituras, peneirai para baixo e para cima, corrija as Escrituras, pesquisa as Escrituras, porque vocês cuidais de ter nela a vida eterna. A vida eterna provém de crer e viver as Escrituras. Um terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui é para a verdade não deve ser aceita sob a autoridade de nenhum homem. Jesus Cristo, ele condenou os fariseus porque eles colocaram a tradição acima das Escrituras. Eles colocaram a tradição acima das Escrituras. A ortodoxia acima, eles colocaram a tradição acima da ortodoxia das Escrituras. A ortopraxia, ela é válida. A prática, os métodos que se usam para chegar a um denominador comum das Escrituras é válido, mas ela não pode estar acima da ortodoxia, do princípio das Escrituras. E os fariseus foram exortados por Jesus, porque estavam pregando a tradição acima das Escrituras, ou colocando a tradição em pé de igualdade com as Escrituras. Jamais. Veja que o apóstolo Paulo, ele era o pregador. O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo era cheio de conhecimento. O apóstolo Paulo era cheio de intimidade com Deus. Tinha tido revelação de ir ao terceiro céus e ouvir palavras inefáveis. Mas, quando ele pregou em Bereia, ele foi contestado. Os bereanos investigavam. Vou ver se o que Paulo está pregando é verdade. Sabe por que nós temos que conferir, irmão? Porque é a eternidade que está em jogo. É a vida espiritual que está em jogo. É a identidade cristã que está em jogo. Por isso nós temos que conferir se realmente o que está sendo pregado é verdade. A verdade não deve ser aceita sob a autoridade de nenhum homem. Nenhum homem pode dizer assim, eu tive uma experiência e a minha experiência é a doutrina. Não, experiência é experiência. A sua experiência pessoal não pode ser a minha regra, não pode ser um canon para mim. A sua experiência espiritual, a minha experiência espiritual não deve ser um canon para você. A Bíblia, sim, deve ser a régua que te mede, que me mede. Então, Paulo, quando pregou em Bereia, e às vezes eu ouço o pregador e fico com pena, ele diz assim, fecha a Bíblia, porque agora Deus vai falar. Se Deus vai falar, a Bíblia tem que estar aberta. Se eu sei que é Deus que está falando, porque eu devo ter medo de que alguém investigue, de que alguém confira. Tem muita gente, muitos pregadores que citam vários livros, várias enciclopédias, vários autores, mas não citam a Bíblia. E daí? Essas histórias, essas filosofias não transformam ninguém. Quem transforma é a Bíblia. E outra, a pregação deve ser expositiva. Você pode pregar sobre todos os temas da Bíblia, mas tem que terminar em Cristo. Paulo poderia começar a falar de Adão, mas terminava em Cristo. Poderia começar de Abraão, mas terminava em Cristo. Poderia começar de José, mas terminava em Cristo, porque Cristo é o centro, Cristo é a base, Cristo é o tema central. Um pregador não é bom porque ele tem uma boa retórica, porque estudou numa boa faculdade. Um pregador não é bom porque cita que leu 500 ou 1000 livros. O pregador é bom quando ele prega com humildade e submissão às Escrituras. Não fala mais do que a Bíblia estabelece.
E eu quero citar um versículo que é citado com erro. João 6. Vou ler novamente o livro de João capítulo 6, versículo. Eu estou usando o texto de João porque não que a Bíblia não é citada em outros livros, mas é porque o apóstolo João foi usado com muita maestria para falar da divindade de Cristo. Mas deixa eu lhe mostrar aqui, João 6, versículo 68. João 6, versículo 68. Está escrito assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Por que os bereanos estavam investigando o que Paulo pregava? Porque o que estava em jogo era a eternidade. O tema era um Salvador. O tema central era Cristo. A obra era a crucificação. O poder, a ressurreição. O reino, a glorificação. Estava em jogo a eternidade. Então eles conferiam, eles investigavam, eles examinavam as Escrituras para ver. Agora entenda, respondeu-lhe Simão, quando muitos abandonaram Jesus, quando muitos deixaram de seguir a Cristo, Jesus disse, vocês não querem ir embora também? Pedro respondeu, para quem iremos nós? Veja, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? A palavra Senhor aqui é Kyrios, equivale a Jeová, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao Eterno. Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Por que nós damos o luxo de ouvir, de crer em filosofias que não traz a vida eterna? Eu quero chamar sua atenção para a palavra quem, não onde. Tem muita gente dizendo assim, para onde iremos nós? Onde fala de lugar, onde fala de um ponto geográfico, onde fala de uma igreja. E igreja não salva, religião não salva. Quem salva é a pessoa. Aqui está dizendo assim, para quem? É uma pessoa. Esta pessoa é que tem o destino da eternidade. Para quem é Jesus? É uma pessoa. Então entenda, não é onde. Se a sua igreja que tu congrega é grande, se é pequena, se o pastor lá é famoso, se não é famoso, se a cidade é grande, se é pequena. Não. O importante é quem tu está servindo lá. O importante é a quem tu está obedecendo lá. O importante é a quem você está submetendo a sua eternidade lá. Este quem é Jesus. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E a resposta categoricamente é: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aqui está em jogo o reinado e a identidade de Jesus. Agora, resultado de um crente que examina as Escrituras. O avivamento é rápido. Veja no versículo 12. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobres, e não poucos varões. Que coisa extraordinária. Em um grande avivamento, não importa se os homens são citados primeiro ou se as mulheres são citadas primeiro. Em um grande avivamento de Deus, o importante é que Cristo é glorificado. E aqui falaram que as mulheres importantes da realeza, da sociedade, creram em Jesus. Creram no que Paulo pregava. E não poucos varões. Veja que coisa extraordinária. A diferença de alguns que creram em Tessalônica e que veio uma grande perseguição. A diferença de que poucos creram em Tessalônica. Em Bereia, muitos creram e não entraram no jogo dos de Tessalônica. Não entraram no jogo dos vadios de Tessalônica. Eles creram, aceitaram, abraçaram o apóstolo Paulo e Silas e toda a sua comitiva que lhe acompanhava. Então esse fato é extraordinário, porque o avivamento ele vem quando nós aceitamos, cremos, amamos e vivemos com alegria, entusiasmo a palavra
de Deus. Eu quero fazer uma oração, a mesma que o salmista Davi fez, do Salmo 119. A mesma oração que foi feita ali, no Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Que esta mesma unção, este mesmo poder de quebrar as algemas, de tirar o véu dos nossos olhos, venham sobre nós e deixa-nos livres para ver o poder das Escrituras, para contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Eu quero orar por você e já pedindo, me ajude a bater os 1000 inscritos este ano. O Senhor te recompensará grandemente por chegar até aqui. Eu tenho certeza que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, porque este canal é um canal missionário. É um canal missionário. Meu papel não é falar mal da vida de ninguém, denunciar só aquilo que está em coerência com a palavra de Deus. Altíssimo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, gratidão a Ti, glória a Deus, por chegar mais ao final de um conteúdo, orando por aqueles que estão inscritos, aqueles que hão de ser inscritos. Eu abençoo este meu irmão que tem me ajudado nesta campanha de bater os 1000 inscritos. Que este meu irmão seja abençoado, receba saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e visão de Deus para examinar nas Escrituras tudo que foi dito neste conteúdo. Em nome de Jesus, receba neste dia a bênção do Eterno.